para fazer uma escuta. Sim, por que não? Tu não estás fazendo a tua investigação defensiva com um defensor? Ele pede uma autorização. Tá? Bom, juiz das garantias. Outra situação muito interessante que o novo CPP trouxe, o novo Código de Processo Penal, introduziu a figura do juiz das garantias, que é aquele juiz responsável pelo controle da legalidade das investigações criminais e pela salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do acusado. É o seguinte, é aquilo que nós conversamos em outra aula, que é aquele juiz que vai ser designado especificamente para fiscalizar os atos praticados no inquérito policial. Fiscalizar se o delegado, o investigador, o escrivão não estão torturando a pessoa para conseguir a confissão. Verificar se o delegado de polícia está produzindo as provas licitamente, com autorização judicial, se as escutas ambientais estão sendo feitas com autorização judicial, se a quebra do sigilo fiscal foi feita com autorização judicial, se a quebra do sigilo telefônico foi feita com autorização judicial, se aquela testemunha não foi coagida a depor contra aquela pessoa. Então, o juiz da garantia será um juiz fiscal do inquérito policial. Tá? Ele vai garantir os direitos fundamentais do acusado. Permitir que o acusado tenha, já no inquérito, um defensor que o assista. Diga. O delegado de qual a diferença do delegado de plantão para o delegado em exercício normal? O delegado de plantão é aquele que está ali para lavrar o flagrante delito. Tá? Ele lavra o auto de prisão em flagrante no plantão dele, tá certo? Quem vai instruir os demais atos administrativos do inquérito será o delegado de carreira, que está trabalhando normalmente, né? Mesma pergunta, eu te digo, um promotor de plantão, ele age no plantão dele, providenciando aquelas situações que forem necessárias. Por exemplo, há um BOC contra um adolescente, ele vai fazer a representação, vai ouvir o adolescente, vai pedir a internação provisória ou vai entregar o adolescente sob termo de responsabilidade. Chega um inquérito policial na mão dele, ele verifica que aquela prisão é ilegal, ou há um pedido expresso do advogado daquela pessoa dizendo que o flagrante foi ilegal, por não ter havido flagrante, porque não foi presidido pela autoridade policial. Ele, promotor no flagrante, ele vai só dar o parecer para liberar o cara. E o juiz de plantão no flagrante vai liberar o cidadão. A ação penal vai ser movida por outro promotor que não é aquele do flagrante. Então, no inquérito policial, o delegado de plantão é aquele que faz aqueles atos mais emergenciais. Os outros é que vão fazer o inquérito ou flagrante. Nós temos, evidentemente, o delegado que é o titular da delegacia, ou os titulares, aqueles é que dão andamento às investigações e aos autos de prisão em flagrante, e temos o que fica de plantão só para praticar aqueles atos mais emergenciais. Ok, alright, boys. Então, eu dizia que o juiz da garantia é aquele que garante os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Atualmente, o mesmo juiz participa da fase de inquérito e profere a sentença, porque foi o primeiro a tomar conhecimento do fato. O mesmo juiz que despacha o inquérito é aquele que profere a sentença. A proposta do novo código é que, com as mudanças, caberá um juiz das garantias para atuar na fase de investigação, só na fase de investigação, controlando a legalidade dos atos do delegado, controlando se o acusado está tendo assegurado seus direitos e garantias, e vamos ter um juiz do processo para julgar o caso, este tendo ampla liberdade em relação ao material colhido na fase de investigação. Por quê? Porque se depreende que o juiz que investigou, participou da fase de investigação do inquérito, controlando as garantias, fiscalizando a prática dos atos, ele pode se tornar parcial. Daí porque a tendência é que um outro juiz possa fazer
a parte processual. Um juiz atuaria no inquérito, outro atuaria no processo. Lógico que nós não sabemos se vamos ter juízes suficientes para deslocar os juízes para a delegacia e promotores e defensores para fazer esse trabalho. O ideal seria, mas talvez nós não tenhamos número para isso. Denúncia anônima. Professor Franklin, eu fui denunciada anonimamente. Quero saber, uma denúncia anônima pode ensejar a abertura de um inquérito policial contra mim? Pode ensejar a investigação? E só com base na denúncia anônima eu posso ser denunciada? E posso responder um processo? São perguntas, né? Gente, a denúncia anônima, ela não pode por si só embasar a denúncia. Nada impede, porém, que desencadeie investigação criminal sem que se possa acometer de nulo o processo ou invalidar a prova edificados a partir dos meios de investigação ou provas deferidas. Então eu tenho uma denúncia anônima. Essa denúncia anônima tem que ser investigada. Então, baseado na denúncia anônima, eu posso investigar? Posso. Mas por si só, ela não pode embasar uma ação penal. Porque não há provas suficientes. Tá? Ela pode, por exemplo, uma pessoa denuncia que um juiz está praticando uma conduta ilegal, está recebendo propina para dar uma decisão favorável a uma determinada empresa. Uma denúncia muito grave. Essa denúncia chega ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional vai pegar a denúncia e já vai instaurar um procedimento, um PAD, um procedimento administrativo investigatório contra o juiz? Não. Ele vai primeiro abrir uma sindicância, investigar a denúncia, para só depois ele conseguir provas, e aí sim encaminhar para o órgão competente para que aquele juiz responda um PAD e para que aquele juiz responda uma ação penal. Tá? Nada impede, porém, que a denúncia anônima desencadeie uma investigação criminal ou mesmo um processo administrativo investigatório ou uma sindicância sem que se possa acometer de nulo o processo ou se falar em invalidação da prova edificados a partir dos meios de investigação ou provas derivadas. Pode-se dizer que foi uma sindicância nula ou um PAD nulo, porque se baseou numa denúncia anônima, desde que essa denúncia anônima seja a ponta do iceberg. E através dessa denúncia se descobriu uma rede de corrupção que era praticada pelo juiz. Mas ressalto, primeiro o Conselho Nacional, né, de Justiça deve abrir uma sindicância, apurar com rigor, dando oportunidade para que esse juiz tenha possibilidade de contraditório e ampla defesa e também produzir provas que consigam mostrar a sua inocência. E se realmente ficar aprovado, fazer o PAD contra ele e encaminhar o inquérito para que ele seja processado. Exatamente. Os Disque 100 da vida, aquele número da Secretaria de Direitos Humanos, são denúncias anônimas, né? E muitas dessas denúncias são, na verdade, graciosas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a denúncia anônima. Antes de tomar qualquer providência contra a autoridade denunciada, você deve primeiro investigar. Ok? Confissão extrajudicial. O juiz não pode embasar sua decisão exclusivamente nas provas colhidas na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Logo, a confissão extrajudicial não tem um valor probante sem contraditório. Professor, mas o cara confessou na fase de inquérito. Mas se em juízo ele negou, e se eu não conseguir em juízo a confirmação daquelas provas que foram
produzidas no inquérito, eu não posso me basear numa confissão extrajudicial para a condenação do acusado. A confissão extrajudicial, tão somente a confissão extrajudicial, não é capaz de condenar uma pessoa. É preciso que aquela confissão esteja de acordo com o conjunto probatório na instrução processual assegurado contraditório e ampla defesa. Beleza? Porque vigora no processo penal o princípio da verdade real. Verdade real. Tem que achar realmente a verdade, se realmente foi ele que praticou o fato ou não. Qual o valor probante, então, do inquérito, professor Franklin? Afinal de contas, o senhor está dizendo o tempo todo que o inquérito tem valor relativo. Exatamente, o inquérito tem valor relativo. O inquérito policial, gente, é peça meramente investigatória, inquisitiva. Muito tem se discutido sobre o seu valor, porém não se pode negar que o inquérito contém provas de real valor, como o auto de prisão em flagrante, os exames periciais, as perícias, os depoimentos, as acariações, que não se renova em juízo, pois o inquérito predomina o princípio da imediatidade. Contato direto do delegado com a prova dos autos. Muitos desses depoimentos que foram colhidos na polícia, no juízo, às vezes não se confirmam. Às vezes se confirmam. Então, predomina no inquérito o princípio da imediatidade, que é o contato direto do delegado com as provas, que exige a realização de exames com a devida urgência, sob pena de desaparecerem os vestígios. Naqueles crimes que deixam vestígios, nós já vimos, há necessidade do exame de corpo de delito, direto ou indireto, que é o delicta permanens. O delicta permanens, ele deixa vestígio, eu preciso do exame de corpo de delito. Então, o delegado, pelo princípio da imediatidade, vai fazer logo, antes que sumam aqueles vestígios. Mas é possível que aquilo que foi investigado no inquérito não reflita a realidade dos fatos. Então, a imediatidade consiste na obrigação do delegado de ficar em contato direto com as provas do inquérito policial. Ele imediatamente manda produzir as provas, manda realizar os exames, manda ouvir a vítima, manda ouvir as testemunhas, manda ouvir o acusado. E, ainda falando sobre o valor probante do inquérito, tendo em vista os princípios do livre convencimento do juiz e da verdade real, é preciso que o juiz se convença que aquela prova que foi produzida no inquérito tem validade processual. Porque o juiz pode se convencer que foi tudo uma armação, que a polícia armou, e, consequentemente, não aceitar aquelas provas. É de se ver que o inquérito, então, policial, como qualquer outra prova, tem sempre valor relativo. O inquérito tem valor relativo. Diga. A pergunta é, aquelas provas que forem produzidas, os exames periciais, a prova da materialidade, que está bem consubstanciada através de um laudo pericial, que comprova que aquela substância é droga, que comprova que aquela pessoa morreu de morte violenta, aquilo ali não tem como eu questionar em juízo. Eu posso até fazer uma outra perícia. Mas continue, diga. Sim. O policial atirou. Quando ele atirou, pegou no rapaz, pegou no menino. Sim. O menino estacionou o carro, ele disse que só deu para estacionar, que ele está assistindo lá. E os policiais plantaram lá na hora uma arma e maconha. Nem tocou na arma e nem na maconha. No auto de apresentação e
Deixa eu só relatar para cá, para a gente poder explicar. Nós estamos aqui descrevendo um fato que aconteceu, que parece vários inquéritos que eu já peguei, de um adolescente que foi perseguido por um policial, por policiais que o viram dirigindo o carro da mãe, provavelmente, né? Geralmente é o da mãe, ou do pai, dependendo da situação. E quando o adolescente tentou fugir, os policiais atiraram, e o adolescente, por causa do tiro, teve que estacionar o carro, e para os policiais não ficarem, não terem como se desculpar, eles plantaram uma arma e maconha dentro do carro. Sim, e aí? Continue. Sim. E a maconha. O que aconteceu? A família do menino, que era uma família um pouco assim, tinha recurso, o advogado imediatamente mandou fazer exame na arma. Tipo, para fazer exame na arma, porque o menino nem tocou na arma. Para ver se. Então o advogado pediu para fazer o exame na arma, constatou que o menino não tinha nem pego na arma, então como é que aquela arma estava no carro dele? Né? Foi feito o exame toxicológico, comprovou que o menino também não tinha, nunca usava, não tinha vestígio de maconha, não usava maconha, e aí... Como o menino tinha uma condição financeira, ele acaba aprovando. E aquele que não tem condição, é o que eu te digo, é muito difícil, né? Aí nós temos aí o que a gente falou aqui na aula passada, do flagrante forjado, né? Que a polícia coloca a droga, coloca a maconha. Infelizmente isso acontece muito, mas muitas vezes a gente não consegue provar que a polícia fez ou não fez. Bom, então, não há que se falar de nulidade do inquérito, mas em mera irregularidade nas falhas que houver, que apenas enseja um relaxamento da prisão. O inquérito não se anula, o inquérito, né? A gente tem só falha. Então não se anula a prisão em flagrante se ocorrer, mas que não prejudica a propositura da ação penal. No entanto, tem provocado controvérsia a possibilidade de condenação com base exclusiva na prova inquisitória, havendo vários julgados que entendem ser inadmissíveis o decreto condenatório. Senhores, coloque uma coisa na cabeça, isso está praticamente pacificado. Eu não posso condenar uma pessoa com base em provas exclusivamente policiais, colhidas na fase de inquérito. E aí, professor? E aí que eu, como promotor de justiça, se essas provas do inquérito não forem renovadas e ratificadas em juízo, e aí eu não consigo mais ouvir testemunhas, eu não consigo mais provar absolutamente nada. E o acusado, na fase judicial, nega a autoria. Até nós tivemos um caso em que ele confessou a autoria, mas depois se descobriu que ele estava encobrindo outra pessoa. A gente pede absolvição. Porque eu tenho obrigação legal e é o entendimento de não pedir um decreto condenatório com base em provas exclusivas do inquérito policial. E se eu pedir e se o juiz der, provavelmente essa decisão será reformada. Porque eu tenho várias decisões de que não são admissíveis essas provas para o decreto condenatório. Provas exclusivas do inquérito, se elas forem ratificadas em instrução processual contraditória, tudo bem. Agora, mas desde que ratificado em juízo é admissível. Então, se eu tenho provas, só depoimentos de policiais, que viram aquela pessoa usando a droga, que prenderam a droga em poder daquela pessoa, né? Muito embora o acusado negue, ratificou em juízo, a gente pede a condenação. Em se tratando de depoimento de policiais, colhidos no inquérito, contudo, por mais convincentes que sejam, alguns julgados reconhecem ser inadmissíveis para condenação. Aí não é pacífico. Muitos reconhecem que o depoimento do policial poderia ser parcial, para que aquela pessoa seja condenada, e outros consideram, enquanto que outros entendem serem idôneas tais testemunhas. Então você tem que ter muito cuidado.
Porque se eu tenho uma prova, nesse caso que você relatou, que o menino nunca pegou na arma, não tem a digital da arma, que o menino nunca usou droga, que o menino nem pegou no saco de maconha, como é então que eu vou fundamentar uma decisão condenatória se está quase que na cara que o policial plantou aquela prova lá? Quando, na verdade, às vezes a polícia faz a coisa errada, dá um tiro, bate, né, faz extorsão, né, extorque a pessoa e depois quer justificar com outra conduta. Tá? Beleza pura. Relatório. Nós já vimos que o inquérito policial se inicia com a portaria ao auto de prisão em flagrante. E vamos agora ver que o inquérito policial finaliza com o relatório. E o que é o relatório, gente? O relatório, ele deve ser escrito em forma de narração. O relatório nunca pode ser em forma de descrição e narração. Não pode ser nunca dissertação. O delegado de polícia não deve fazer suas considerações pessoais no relatório. Ele é um relato das diligências efetivamente realizadas. Exames periciais, depoimento de testemunhas, depoimento da vítima, interrogatório do acusado, tá? É peça objetiva e não opinativa, cujo destinatário é o titular da ação. Ele não deve opinar no inquérito policial. Ele não deve opinar, ele vai só narrar. O máximo que ele pode fazer é indiciar a pessoa naquela determinada capitulação penal. Mas ele não deve opinar. A autoridade policial não pode arquivar o inquérito, nós já vimos isso. O arquivamento do inquérito tem que ser pedido pelo promotor de justiça e homologado pelo juiz, pois essa atribuição é do juiz a pedido do MP. E nós terminamos inquérito policial. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?